Bom dia. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês nesse domingo cinza, em São Paulo. Hoje é um dia muito especial, estar aqui é um momento muito especial, não apenas por poder falar sobre assuntos que fazem parte do meu dia a dia, mas também porque hoje é o Dia Nacional do Design. É uma coincidência, uma das muitas coincidências. O dia 5 de dezembro é em homenagem a Luísa de Magalhães, que foi um dos grandes incentivadores e um dos grandes lutadores do design no Brasil. Então, é mais um momento especial para a gente celebrar nesse domingo. Deixa eu pegar aqui o meu passador. Bom, como a Dani falou, a gente vem conversando já há muito tempo, eu e ela, sobre essa possibilidade de trazer conteúdo mais teórico para o mercado manual. Então, a gente acredita que esse é um momento para fazermos isso, porque já existe uma consolidação desse ramo no mercado, né, que é o ramo da manualidade. Então, a gente já entende que existe uma maturidade para dar um passo à frente, que é para falar sobre o autoral e falar sobre essa construção junto ao design, que eu acredito ser uma ferramenta para chegar nesse design autoral. Para começar a falar sobre isso, eu preciso começar a contar a minha história. Na realidade, essa palestra de hoje não é sobre o meu trabalho, tá? Não apenas. Eu pesquiso o design e a manualidade já há muito tempo. Eu atuo nessa área também já há 10 anos. Mas eu preciso contar a minha história para que vocês entendam que faz muito sentido eu trabalhar com isso. E para começar a minha história, eu preciso começar desde o início, porque faz muito sentido contar desde quando eu nasci. Então, eu nasci numa cidade chamada Veranópolis, no interior do Rio Grande do Sul, na Serra. É uma cidade que tem 20 mil habitantes. E eu nasci com uma doença que não foi diagnosticada em toda a minha primeira infância. O que isso fez com a minha vida? Fez com que eu tivesse que ficar reclusa por muito tempo em casa. Eu tinha muita febre, eu era uma criança muito fraca, e ninguém sabia o que eu tinha, então eu tinha que ficar em casa para não ficar doente. Com isso, eu me aproximei muito da minha avó, que era quem ficava comigo e a pessoa com quem eu me sentia mais confortável. E a minha avó era uma artesã, era uma mulher muito forte, que me ensinou a fazer vários trabalhos manuais para me ocupar, criança, porque eu não podia sair para brincar. Eu venho de duas famílias muito tradicionais italianas, né, de descendência italiana. Uma família, a família da minha mãe, é uma família muito mais urbana. O meu bisavô foi um dos fundadores da cidade onde eu nasci. E a família do meu pai, uma família muito mais rural. Na época não se falava em agricultura familiar, mas era isso que eles faziam. Então, são todos fazedores. Por natureza, eu venho de duas famílias de fazedores, né? E de duas famílias que têm mulheres muito fortes por trás dos homens, que, na época, eram quem apareciam na sociedade. A minha avó paterna era uma mulher que cuidava de tudo na casa. Ela lavava as roupas, ela cozinhava, ela cuidava dos animais, ela plantava e cuidava de 10 filhos, entre eles o meu pai. E esse lugar afastado onde eles moravam não tinha nada, então tinha que se fazer tudo na casa, tudo, do pão, a geleia, queijo, enfim, tudo. E isso faz com que eu tenha uma carga de família, de pessoas que tiveram que fazer tudo para, inclusive, sua sobrevivência, né?
Só que, por incrível que pareça, dentro dessas duas famílias italianas, a pessoa que eu mais me aproximei foi a minha avó polonesa, que realmente é uma outra cultura dentro dessa cultura de imigração. E a minha avó era uma mulher que ela era muito amorosa. E ela, então, me acolhia com as linhas, com os tecidos, com os pontos. E aí eu virei uma criança fazedora. Eu fazia as roupas das minhas bonecas e eu construía casas para as minhas bonecas, enormes. Embaixo da mesa de jantar, todas as cadeiras eram um ambiente dessas casas. Nessa época, eu tinha certeza absoluta que eu queria ser arquiteta. E foi isso que aconteceu, né? Já aos 13 anos, eu desenhava em perspectivas perfeitas, sem nunca ter estudado isso, né? Então, realmente era uma característica minha. Assim. Eu fazia muitos trabalhos manuais, eu desenhava muito, por causa da minha primeira infância, de ter sido uma criança que ficou reclusa e que teve que fazer muitas coisas para se divertir. Então, essas brincadeiras todas viraram a minha profissão. Em 2004, no início, janeiro de 2004, eu me formei em arquitetura. E foi exatamente nessa época que eu conheci e me apaixonei por um designer. Até então, eu não sabia o que era design. Eu achava, inclusive, que, sendo arquiteta, eu poderia fazer design gráfico, porque, na época, a faculdade não tratava isso fora, né? Na faculdade onde eu estudei. E estar junto, né, estar ao lado de um designer, me apresentou uma outra perspectiva de trabalho, de pessoas, de assuntos. Eu comecei a entender que existia muitas outras coisas e outras escalas de trabalho que não a arquitetura. Mas eu, ainda muito apaixonada pela arquitetura, comecei a trabalhar eu me formei e deu uma semana eu já atendi os meus primeiros clientes. Eu comecei a trabalhar com o meu namorado na época, que hoje é meu marido, e ele tinha grandes clientes, ele já tinha um escritório consolidado de design gráfico, e ele precisava realmente de uma arquiteta, um arquiteto para trabalhar junto nos projetos. Então, eu já entrei nesse ciclo e já comecei a trabalhar com grandes empresas. Na época, eu tinha 22 anos, e existiam todas as dificuldades de ser mulher jovem num ambiente masculino, que é o ambiente da arquitetura e da engenharia. E aí, durante 2 anos, eu trabalhei exaustivamente com arquitetura. Eu tive muitos clientes grandes, clientes médios, clientes pequenos. Desenhava de banheiro a escritórios enormes. E alguma coisa começou a não fazer sentido no que era, então, o sonho da minha vida, que era ser arquiteta. E eu falo isso porque eu vejo, no âmbito do manual, que muitas pessoas tinham uma profissão e desistem ou deixam de lado essa profissão para tentar se conectar com outras coisas, né, por intermédio do trabalho manual. E foi isso que aconteceu comigo. Por isso que eu contei de quando eu nasci, porque foi na minha própria história que eu me refugiei para buscar uma resposta. Porque quando a gente tem um sonho e realiza aquele sonho e parece que está tudo certo e alguma coisa está em desacordo, é um sofrimento muito grande, porque parece que tudo que a gente acreditava não faz mais sentido. E aí foi numa viagem em 2005 a Buenos Aires que eu consegui vislumbrar uma possibilidade de atuação que não fosse ser arquiteta. E lá eu encontrei um cenário de designers, executores
e empresários. Isso era impensado no Brasil, né? Se existia alguém que fazia isso, eu não cheguei a conhecer na época, porque aqui a gente ainda estava trabalhando o design de produto diretamente relacionado com a indústria. Então, era impossível uma pessoa que recém tinha se formado em arquitetura bater na porta de uma fábrica e dizer: oi, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de desenhar produtos para vocês. Mas, assim, ó, eu nunca fiz isso e eu não sei como faz. Aí, vendo essa possibilidade em Buenos Aires, eu entendi que existia, então, um caminho que poderia ser o que depois eu descobri que se chamava autoprodução, que era, então, o designer, produtor, executor, empresário, vendedor, um exército de uma pessoa só, né? Que é como a maioria das pessoas que trabalham com trabalho manual são, né? São viradores. Em 2006, eu comecei a organizar, então, o encerramento da minha atividade como arquiteta e a construção de uma empresa que, em 2007, foi aberta e que se chama até hoje Oferenda Objetos, que é a minha empresa de produtos comerciais, que fez 10 anos em junho agora desse ano. Na época, quando eu comecei, eu trabalhei com um grupo de artesãos de uma cooperativa em Porto Alegre, e eu me adaptei às técnicas deles, né, porque eu realmente não sabia como fazer aquilo, eu sabia que não poderia produzir tudo o que eu gostaria de criar, e então eu fui trabalhando com cada um, o que resultou uma primeira coleção que era assim, nada a ver com nada a ver. Existia uma leve conexão cromática, mas era o máximo que se conseguiu na época. E eu vim para São Paulo lançar essa coleção de cacos assim, perdidos. E foi muito legal. Na época, a Marisa Ota, da Paralela Gift, abriu as portas. Não se falava muito nisso. E ela me deu essa possibilidade. E, no final da feira, nós conversamos. E ela falou coisas muito importantes para o meu direcionamento, inclusive de trabalhar coleções e de realmente conectar o meu trabalho com o design e não ficar presa às técnicas. E aquilo foi uma mudança completa, assim, para mim. Foi muito importante ter escutado de uma pessoa que entende, de uma pessoa que tem essa vivência, e foi muito generoso da parte dela. E, a partir daí, eu comecei a trabalhar e estudar, e entender mais o design, entender o que era uma coleção, para poder realmente me apresentar de uma outra maneira. Eu não me prendi mais a técnicas, eu não me prendi mais à possibilidade produtiva das pessoas, e, quando eu precisava, eu formava pessoas para trabalhar nos produtos que eu queria criar. Então, a Oferenda foi, nesse decorrer do tempo, evoluindo, né, nos produtos. São todos produtos muito comerciais. E, na época, era realmente uma novidade, por exemplo, inserir corda náutica em produtos, trocar a escala do artesanato. Foi exatamente isso que eu fiz no início do meu trabalho. Eu tirei o artesanato, o crochê, o tricô do tradicional e inseri uma nova escala. Essa transição de escalas eu consegui fazer com facilidade por causa da arquitetura, por ter estudado também arquitetura. E aí, aqui, nesse quadro geral, vocês enxergam alguns dos meus trabalhos no decorrer desse tempo, desses 10 anos. Eu elenquei, não os mais importantes, mas talvez os pontuais de momentos significativos. Aquela poltrona preta que se chama Balacobaco. Ela foi desenhada em 2007 para um concurso de design. Não ganhei nada, não foi a lugar nenhum. Mas, em 2009, ela foi produzida. E ela é produzida até hoje. Isso, para mim, é um orgulho muito grande.
Aqui no meio, a gente tem essa luminária que se chama Sol do Sul. Ela é de 2015. Ela já é uma entrada num trabalho que eu tenho feito mais autoral ainda, né? O autoral do autoral, porque hoje eu tenho duas linhas, digamos assim. Eu tenho a Oferenda Objetos e eu tenho os produtos que são assinados com o meu nome, que tem uma complexidade maior de produção, que tem um custo maior e tem um outro posicionamento de mercado. Então, já é um braço do meu trabalho, onde eu experimento muito mais e eu me desconecto muito mais do mercado como necessidade, né? E a luminária Sol do Sul, ela é feita de palha de trigo. Ela tem esse nome porque a palha de trigo foi trabalhada muito pelos imigrantes italianos quando chegaram na Serra. Ela era o chapéu, ela era a bolsa, ela protegia na lavoura, ela levava comida. Então, ela era realmente o sol para esses imigrantes, né? Era uma luz. E aí eu dei essa releitura e transformei essa palha de trigo em luminária. Aqui embaixo, essa poltrona azul que vocês estão vendo se chama Fractal. Ela é de 2012. Foi a minha primeira apresentação internacional solo. Eu já tinha participado de alguns grupos de designers e de alguns momentos internacionais, mas em 2012 eu fui selecionada para participar do Salão Internacional do Móvel de Milão, numa área que se chama Salone Satellite, para jovens designers. E eu me inscrevi, óbvio que querendo passar, mas achando que ia ser impossível ser selecionada. Mesmo assim, eu me inscrevi e eu passei. E quando eu recebi o resultado, eu não tinha coleção, eu não tinha nada, porque eu realmente não me preparei, né? E aí eu criei uma coleção inspirada nessa geometria, que se chama fractal, que é uma das representações matemáticas da natureza. E foi um momento muito importante de apresentar o artesanato, apresentar o trabalho manual muito conectado com a indústria, com uma complexidade de produção de estrutura daqueles pés em aço inox. E foi um momento ímpar, porque eu tive uma disseminação na mídia impressionante. Foi como se fosse assim um divisor de águas. Meu nome ficou muito conhecido. Fui publicada em revistas internacionais, jornais internacionais, portais de design muito importantes que replicam, né, que são replicados por outros portais. Então, se vocês procurarem Fractal Collection, é uma enxurrada de coisas. E na época isso era muito novo, inclusive na internet, né? Hoje a informação corre de uma maneira líquida. Na época, não. Então, quando eu descobria que tinha saído num site russo, eu ficava assim, nossa, o que está acontecendo aqui? Eu já perdi, né, perdeu o controle assim, do que está acontecendo. E aí a gente tem outros produtos aqui, inclusive esse aqui de baixo e aquele lá do lado da poltrona preta, que já são dessa nova fase. São assinados com o meu nome. Essa coleção se chama Urbaneza, ela foi lançada em 2016. E ela é já uma experimentação volumétrica do crochê. Isso é cadarço de sapato, né, não usado, mas é a mesma matéria-prima que se faz cadarço de sapato. E eu comecei a trabalhar, então, essa volumetria, levantar, tirar do plano o crochê. E aí surgiu essa coleção, que também foi bastante importante para essa consolidação dessa atuação mais voltada ao que se chama de design art. Além disso, tem dois produtos aqui, que são esses dois pequenininhos, são duas luminárias, aquela crua lá embaixo e essa terracota aqui de cima, que foi
a primeira vez que eu consegui realmente inserir o artesanato numa produção industrial, a convite da Bertolucci Iluminação. Eu não só desenhei a peça, como formei uma artesã dentro da indústria. E foi muito, muito interessante fazer esse processo, porque é um pouco como deixar uma coisa, né? Deixar uma sementinha ou modificar alguma coisa dentro de uma indústria, né? A Bertolucci tem um cunho mais artesanal de produção, mas não trabalhava dessa maneira, de ter uma pessoa tramando ali dentro. E realmente foi muito interessante trabalhar dessa maneira e ver o trabalho valorizado dessa maneira. Então, eu apresentei isso tudo para vocês para dizer que, hoje, o que eu trouxe é uma conjunção de 3 características. Muita experiência prática minha, de 10 anos, de trabalho árduo, de errar e acertar, e errar e acertar. Uma observação do meio incessante. A gente, como designer, como pessoas que têm a possibilidade de, como hoje, estar com o microfone na mão, a gente tem que ter a responsabilidade dessa abertura. Então, observar o meio, observar o que está acontecendo, não só num primeiro raio de atuação, mas quem são os designers, o que está acontecendo hoje, né, no design brasileiro, o que está acontecendo hoje no design mundial, é importante entender, para ponderar, para decidir, para atuar. Então, a observação do meio, para mim, é muito importante. Ela faz com que eu entenda onde eu estou ou onde eu quero estar. E o aprofundamento teórico. Em 2014, eu decidi fazer um mestrado em design. Eu venho estudando design desde a época em que eu comecei a atuar, porque eu não tenho essa formação. E me aprofundar numa teoria me deixa com mais segurança, às vezes, para revisar o que está acontecendo. Porque tem pessoas escrevendo e fazendo ciência a respeito daquilo que a gente faz na prática. E é importante saber o que a ciência diz. Mesmo que ela tenha suas características e que muitas vezes ela seja amarrada em processos, a ciência também evolui junto, né, paralela ao trabalho profissional. Então, a gente está aqui, né, está ali com a barraquinha, ali fora, e, enquanto isso, tem um teórico que está em casa escrevendo um artigo sobre, pode ser, o nosso próprio trabalho, né? Então, me aprofundar teoricamente foi muito legal, porque eu consegui encontrar pessoas que abrilhantaram o meu pensamento, né? Há pouco tempo atrás, uma pessoa me disse que o símbolo do conhecimento, um dos símbolos do conhecimento, é um farol, porque ele ilumina, ele banha de luz, ele dá o norte. E eu entendo o conhecimento muito como isso. Porque quando a gente estuda, quando a gente entende, quando a gente se aprofunda e vê o que as outras pessoas estão escrevendo, estão falando, a gente consegue ter um caldo mais grosso nas nossas opiniões. Elas saem do raso. Elas realmente vão para uma profundeza. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vou começar falando com vocês sobre design baseado em teoria. Então, teoricamente, não só teoricamente, a maioria das pessoas que atua como designers, né, atua no design, entende o design como projeto. Isso é, grosso modo, é uma síntese. Design é projeto. Eu entendo o design como projeto, mas eu também entendo o design como transformação. Porque a gente pode transformar uma folha em branco, a gente pode transformar uma matéria-prima, a gente pode transformar pessoas, a gente pode transformar processos. Com um projeto, sempre. Só que o projeto, e mais adiante a gente vai voltar nesse assunto, o projeto ele não é aquele projeto que talvez a maioria de vocês tenha pensado quando eu falei a palavra projeto. Alguém desenhando alguma coisa. Tem artífices, designers, que não projetam desenhando no papel.
projetam fazendo. Experimentam e fazem e desmancham e fazem e param e sabem a hora de parar. Isso é incrível. Então, projeto não significa só alguém numa prancheta desenhando alguma coisa. Para falar dessa volta que a gente tem, né, do design hoje mais humanizado, eu peguei recortes da história para dizer que a gente está... É um espiral, né? Na realidade, a gente não vai voltar ao que era a segunda metade do século XIX, mas a gente passa de novo por perto desses campos, né? Vale aqui lembrar que a história, no seu grande registro, é eurocentrada. Eu gostaria muito de conseguir ter registros do que acontecia no Brasil em relação ao design e arquitetura na época, por exemplo, da segunda metade do século XIX. Só que é tão eurocentrado que a gente não registra as nossas coisas. A gente olha o que está acontecendo na Europa. E é muito curioso isso, né? A gente ter um registro histórico que mostra linearmente o que aconteceu na Europa. Eu tive uma professora, uma doutora em Direito, durante o mestrado, que ela falava que essa é o maior erro, né? A história não é linear, porque a gente não consegue colocar numa linha tudo o que acontece no mundo ao mesmo tempo. A história é um desenho muito diferente de uma linha. Só que o design, a arte, ela está registrada dessa maneira. Então, esses recortes que eu trouxe são recortes eurocentrados. Na segunda metade do século XIX, a gente tem um movimento inglês que se chama Arts and Crafts, que é o movimento Artes e Ofícios. Já existia, então, a Revolução Industrial. E aí, dois caras, John Ruskin e William Morris, encabeçaram esse movimento do que seria o artesanato para contrapor a massificação. Parece tão atual esse discurso, né? A gente está fazendo isso hoje. Só que lá, na segunda metade do século XIX, eles também fizeram. E o John Ruskin, ele é um teórico maravilhoso. Ele tem um discurso que é tão atual, que eu brinco que eu tenho uma figura de linguagem que eu construí no meu mestrado, que é se eu conseguir ter autores que eu possa colocar de diferentes séculos, todos eles numa mesa de um bar, tomar uma cerveja, e eles concordarem, eu consigo construir um raciocínio. E se eles discordarem também. Então, John Ruskin, ele poderia ser o meu melhor amigo, porque a gente concorda em quase tudo. Ele é muito consciente da situação da época, muito consciente da importância do artesanato, das artes naquela época. E o William Morris é um artífice excepcional. Ele trabalhava com tapeçaria. Se vocês pesquisarem ele no Google depois, vocês vão ver a qualidade do trabalho dele. Era primoroso o trabalho que ele fazia. E a importância desse trabalho para a estética da época. A gente sempre tem isso, assim, tanto o design quanto a arquitetura, eles são o reflexo de uma época e também a construção estética de uma época. Eles são as duas coisas paralelas. Então, esses caras começaram a fazer isso na segunda metade do século XIX, numa época em que a indústria existia, né, essa coisa de que a máquina ia suplantar o homem, né, como se o homem já fosse uma máquina estragada. Então, na segunda metade, né, do século XIX, na época da Revolução Industrial. E aí a gente dá um salto para 1919, para a Alemanha, porque aquilo que a gente estava na Inglaterra antes e agora a gente vem para a Alemanha. Então, nessa mesma época,
foi fundada a Bauhaus. Talvez a maioria de vocês já tenha ouvido falar na Bauhaus, já saiba como funcionava. A Bauhaus foi fundada por Walter Gropius, em 1919, e ela era uma escola de arte, design e arquitetura. Eu tive a oportunidade de visitar os arquivos da Bauhaus em Berlim, e era realmente isso, o início da Bauhaus. Existiam professoras mulheres, o que era extremamente de vanguarda para a época, porque até então os artífices eram homens. As mulheres ficavam em casa. Elas, inclusive, tinham que fazer trabalhos manuais para ocupar a cabeça, mas esses trabalhos manuais não valiam nada. Eles eram só trabalhos manuais para que elas não pensassem em outra coisa. Né? Porque não podia, na época, a mulher pensar. E aí a ideia primária da Bauhaus, quando ela foi fundada, era que arte, artesanato e indústria deveriam andar juntos. Também é um discurso muito atual. É muito atual. E eles realmente faziam isso. Existe nesses arquivos da Bauhaus de Berlim cadeiras com estruturas metálicas industriais e aplicação de couro, aplicação de trançados, aplicação de tecidos, móveis de madeira, de uma complexidade, de uma construção muito inteligente, mas ainda muito artesanal. A Bauhaus teve 3 fases e ela foi mudando de acordo com o seu coordenador. Ela teve 3 fases e 3 coordenadores e 3 sedes. E da metade para o fim, a ideia era difundir o movimento modernista. O movimento modernista, que tinha uma das suas maiores frases e maiores direcionamentos, era que a forma seguia a função. A forma seguia a função. Se a gente for pensar no início da Bauhaus, quase que não faz muito sentido, porque era uma escola de vanguarda de experimentação. Mas o final da Bauhaus caminhou para isso e se encaixou muito mais num processo industrial do que o início. Só que em 1933 a Bauhaus foi fechada. Todas essas trocas de sede, enfim, já eram perseguições dos nazistas. Então, praticamente, a Bauhaus pegou 2 guerras, né? E pegou a ascensão nazista e foi fechada porque era de vanguarda. Um discurso muito atual. Então, a gente tem, por isso que a história fazendo assim, sempre. Uma escola fechada. Existiam princípios muito interessantes educacionais na Bauhaus, que era colocar, por exemplo, todos os alunos de projeto de diferentes semestres, diferentes níveis, trabalhando juntos em grandes áreas. Então, eu aprendia com o meu professor, mas eu também aprendia com o meu colega. E isso era muito novo para a época. Era muito novo para a Alemanha, inclusive. E, por essa e outras questões de liberdade, a Bauhaus foi fechada. Existiram vários momentos de corte de liberdade na história, né? E, principalmente, corte de liberdades começam na educação, começam nos movimentos de vanguarda, nos movimentos que não são presos a regras, principalmente regras, nesse caso, educacionais. Então, a Bauhaus fechada, existia um lapso, que foi praticamente o fim da Alemanha com a guerra. E aí, em 1953, surge uma nova escola de design, a escola de Ulm. Ulm é uma abreviação para um nome em alemão que, para mim, eu não consigo falar. Então, eu uso escola de Ulm, mas é um nome gigante, impronunciável, para mim. A escola de Ulm foi fundada em 1953 por Max Bill, entre outros. E ela tinha como princípio promover a Bauhaus, continuar a Bauhaus, continuar o final da Bauhaus, que já era um final
mais modernista, mais racional. Numa Alemanha dizimada, em que as pessoas não tinham mais nada, elas não tinham mais móveis, elas não tinham mais objetos, a ideia era democratizar o acesso ao design e fomentar a indústria para produzir cadeiras, mesas, luminárias, porque as pessoas realmente não tinham nada. A Alemanha virou pó. Então, a Alemanha Ocidental, o governo subsidiou essa escola para ajudar na reconstrução da Alemanha. Por um lado, isso é muito interessante. É muito interessante se apoiar no design para a construção de um país, né, para a reconstrução de um país. Forma um senso estético, vai formando um entendimento maior dessa atividade dentro de um país. Mas existiu, então, dentro de Ulm, um racionalismo que era necessário para democratizar o design, que era necessário para a indústria tinha que fazer muito com muito pouco, então era o mínimo do mínimo, e era uma inteligência de projeto muito grande, só que isso levou a um racionalismo exacerbado. Foi desumanizando o design, foi fazendo com que ele ficasse funcional, não humano. Um dos exemplos muito interessantes dessa época é uma empresa chamada Braun, que existe até hoje, e que talvez alguns de vocês estejam reconhecendo, quem teve um iPod talvez reconheça. Steve Jobs se baseou na Braun, do design da Braun, para criar os seus produtos. A Braun foi quase que um braço de Ulm, foi onde se aplicou diretamente esse racionalismo alemão, essa industrialização, essa democratização do design. Isso é um rádio da década de 60. Extremamente mínimo, com um minimalismo realmente de projeto, não é um estilo minimalista, que é o que a gente tem hoje em dia. Esse é um minimalismo por necessidade. Vamos fazer muito com pouco, porque não temos recursos, e todo mundo precisa ter um rádio. Então, vamos fazer um rádio mínimo. Então, é muito interessante pesquisar a história da Braun e ver como existe essa relação direta de uma época. E é muito curioso ver esse minimalismo da época e entender ele dentro da sua época, entender por que ele existe, e ver uma ascensão de um minimalismo hoje, que é um estilismo. É quase como um barroco, é um neoclássico, e é um minimalismo. Porque hoje a gente tem um minimalismo que muitas vezes é só um estilo, ele nem tem uma inteligência de projeto. Ele é só, eu vou tirar tudo aqui, vou colocar só um pauzinho aqui, uma lâmpada na ponta, pronto, sou mínima. Qual a necessidade? Qual é o reflexo disso? O que está acontecendo na sociedade? Por que a gente precisa fomentar uma asepsia? Por quê? Eu acho que a gente precisa pensar sempre o que está acontecendo, por isso que a gente precisa observar o meio. Então, eu trouxe dois trechos de um filme que eu sou apaixonada, de um cara muito inteligente, que é o Jacques Tati, que fez esse filme, Meu Tio, né, Mon Oncle, em 1958. É uma sátira sobre uma sociedade que estava em transformação de uma época. O tio é a ponte entre a cidade velha e a cidade nova. O tio mostra a fragilidade de um estilo moderno imposto numa sociedade. Ele é uma figura em desacordo com aquilo tudo, porque ele é humano. Então, eu vou pedir para o Jean dar play para a gente. A gente vai ver primeiro o trailer e depois uma cena da cozinha, que é maravilhosa, porque mostra essa desconexão do humano
com o design da época. Esse é o Monsieur Hulot, que é o tio, e essa é a cena da cozinha. Ele está em desacordo com aquilo tudo que está acontecendo ali, né? É tudo branco, cheio de botões. É uma cozinha que mais parece um laboratório científico. Nada é humano ali. E o trailer já. E é muito curioso ver como é esse espiral, né? E como às vezes a gente volta para isso, essas cozinhas extremamente brancas e uma asepsia tremenda. Pode começar. Obrigada, Jean. Então, eu recomendo muito que quem puder assistir esse filme. É muito bom, assim, é um retrato muito divertido de uma época, e ele tem várias mensagens dentro dele, de diferenças de... Eu acho que está passando alguma coisa, Jean. Estou ouvindo um barulhinho. Ele tem várias coisas importantes, assim, que a gente precisa pensar e precisa entender dessa desumanização da vida, desumanização do design. Desse desacordo da cidade antiga ser entendida como feia, como velha, como barulhenta, como suja, né? Quando a gente fecha os olhos para isso e constrói um mundo afastado, a gente não ajuda a melhorar nada, a gente só vai pontuando as diferenças, né? E quantos mundos de Truman a gente tem hoje em dia, né? E por que será que os grandes centros estão tão degradados como estão hoje em dia? Então, pensar o design, pensar a arquitetura dessa maneira é uma coisa que eu não consigo não pensar. Eu não consigo me desconectar da onde eu vivo, ou me desconectar do que acontece e criar produtos bonitos, né? Eu seria incoerente se eu fizesse isso. Então, esse filme, eu sempre me lembro dele para me centrar. Assim, não é esse o caminho, pelo menos eu não acredito que seja.
Mas aí é bom porque a gente tem, dentro das artes, a gente tem cineastas, a gente tem músicos, a gente tem designers, a gente tem arquitetos, a gente tem pessoas que pensam e refletem e que têm voz e que falam coisas legais e importantes. Jorge Drexler é um cantor uruguaio e ele é um ativista dentro das suas músicas. E, assim, eu acredito muito na maneira como ele faz, porque ele faz pelo afeto. Ele vai colocando aquilo que ele quer dizer sem bater, sem gritar, né? E a gente canta aquilo que ele quer dizer, a manifestação dele, às vezes em relação até à própria sociedade, e às vezes a gente nem se dá conta, mas a gente está entoando coisas importantes. Essa música, que chama Guitarra e Voz, ele fala dessa maneira como as coisas são feitas, né, e do que ele precisa. Ele fala de tantas coisas que existem, quantas coisas são feitas e aonde o homem está nesse processo de fazer as coisas. E aí uma das frases que ele fala é que é certo que não existe arte sem emoção e que não existe precisão sem artesania. Para mim, é impossível não me conectar diretamente com isso que ele diz, porque eu acredito muito nisso. Porque, para mim, a precisão ela não é a milimetria da máquina que faz as coisas na indústria. A precisão é a gente conseguir contar uma coisa através de um produto, através da arte, através de um filme. E uma outra frase dele, uma outra estrofe da música, diz que existem mãos capazes de fabricar ferramentas, e com elas se fazem máquinas para fazer computadores, que, por sua vez, desenham máquinas que fazem ferramentas para que a gente use as mãos. E é isso que acontece, muitas vezes. Aquela ideia da Revolução Industrial de que o homem ia ficar em casa esperando que os robôs entregassem tudo para ele e que o homem não precisaria mais existir dentro das praças de trabalho, a gente já viu que não é assim. Claro que existem áreas em que a precisão técnica é necessária, mas aqui a gente está falando das mãos, da manualidade, da humanização do design. Nessa área, o homem o homem e a mulher ainda são muito necessários. Então, o Jorge Drexler nos mostra que, nesse caminho, a gente começa humano, vira máquina e volta a ser humano. E foi isso que aconteceu com o design, é isso que está acontecendo. O design é uma coisa viva, assim como a história, e a gente está construindo coisas que talvez daqui a muitos anos sejam entendidas como um movimento, né? Como quando William Morris e John Ruskin estavam fazendo Arts and Crafts, eles estavam fazendo um movimento deles, eles não sabiam que eles iam entrar para a história. Então, a gente começa aqui com a volta da humanização do design. Ainda bem, por isso que eu estou aqui. Que começou, né, a gente pode entender como o início é o movimento maker. Muitas pessoas não sabem que o movimento maker começou nos Estados Unidos com o pessoal da informática, que começou a construir computadores nas suas garagens. Então, o movimento maker, o início do movimento maker, não foi no artesanato que a gente vai ver, que a gente vê aqui no mercado manual. Ele foi um artesanato na informática. Pessoas construindo seus computadores, arduinos, existem festas até hoje e festivais para celebrar esse movimento maker. Dentro do movimento maker existiu então a revalorização do manual, porque dava para fazer coisas com as mãos, dava para voltar a fazer coisas com as mãos, inclusive computadores. E aí, no âmbito do design, a gente começou a trabalhar design relacionado à cultura, para voltar, para sair daquele racionalismo exacerbado e para tentar se encontrar dentro dessa atividade. É importante dizer que aqui no Brasil a gente
gente faz esse esforço tremendo de conectar o design à cultura, porque o ensino no Brasil, ele teve a sua base, o ensino do design no Brasil, muito alicerçada por UME. Então, quando o design chegou no Brasil como escola, ele virou totalmente as costas para toda a riqueza manual que existia no país. A gente começou a estudar design como desenho industrial, não era design, e não tinha nada a ver com a manualidade. Era a serviço da indústria, porque o design chegou no Brasil também numa época de necessidade de desenvolvimento e de afirmação num mercado, num âmbito internacional. Então, o que a gente faz quando a gente quer se inserir, né? Ao longo da história já se viu muito isso, a gente se espelha na Europa. Então, aqui a gente tem um esforço tremendo para sair dessa nuvem, que é esse design europeu, e também do próprio movimento modernista. Tem um arquiteto chileno que se chama Alejandro Aravena. Ele fala que a grande característica positiva da arquitetura chilena foi não ter tido uma época de ouro. Porque, não tendo tido uma época de ouro, eles são muito mais livres. Eles não têm aonde se espelhar. E eles não têm a obrigação de continuar um legado. Porque aqui no Brasil a gente tem muito essa coisa maravilhosa que foi o movimento modernista, esse Brasil que a gente construiu no movimento modernista, Niemeyer, e no design de Sérgio Rodrigues. Só que a gente também vive à sombra disso. Porque a gente teve esses caras que são incríveis, e por que não continuar o que eles fazem, já que é um sucesso? E aí a gente tem uma reafirmação em looping de que o modernismo ainda é um estilo, vamos nos inspirar, vamos continuar, vamos continuar. Quando a gente sai dessa roda gigante, louca, a gente enxerga que tem pessoas que se desconectaram disso, saíram desses trilhos e que tomaram muito na cabeça, mas que hoje são reconhecidas, porque isso, ainda bem, está mudando. Para construir o que eu chamo, essa categoria que eu chamo de designers artífices, eu me baseei em 3 autores. Richard Senet, que escreveu O Artífice. Eu recomendo muito esse livro. É um livro que fala da atividade de artífice no decorrer do tempo. Fala que era uma atividade masculina. Fala que o artífice é uma pessoa que aprende ensinando, que tem uma relação direta com a matéria-prima por muitos anos. Pessoas que trabalham a mesma matéria-prima por 30 anos. O Oscar Wilde, ele morreu antes do Arts and Crafts. E ele escreveu esse livro, Las Artes e la Artesania, que fala o que o John Ruskin e o William Morris foram falar depois, que é que o artesanato é importante, que a manualidade é importante e que é uma forma de expressão artística. E o Henri Faucillon é um francês estudioso. Esse livro dele é muito difundido nas escolas de arte, que se chama Vida das Formas. E no finalzinho desse livro tem um ensaio que se chama Elogio à Mão. A primeira vez que eu li, eu me emocionei do início ao fim, porque ele fala da mão como uma riqueza do ser humano. A gente nasce com essas 2 ferramentas. E a gente usa se a gente quer, óbvio, né? Para fazer coisas. Mas a gente, irracionalmente, usa diariamente as mãos, porque elas são nossas garras, porque elas pegam coisas, porque elas carregam coisas. Então, o valor da mão e do trabalho que vem dessas mãos, ele é muito rico, porque ele é a extensão do humano.
Então, esse ensaio ele é muito interessante. Eu recomendo esses 3 livros. E são livros de épocas diferentes. E eles 3 certamente sentariam numa mesa de um bar e tomariam uma cerveja e concordariam praticamente o tempo todo, porque eles falam a mesma coisa em épocas diferentes. Se eles fossem sentar numa mesa e tomar uma cerveja, eu gostaria de ser convidada também. Bom, e aí eu construí essa categoria. Pode parecer estranho numa época em que a gente está tentando se desfazer de categorias, mas tem alguns momentos que é importante coordenar coisas, né? Ver quem é que está em qual caminho, para tentar entender também aonde a gente quer estar. Então, os designers artífices, para mim, o designer artífice é quando existe um diálogo entre o artífice e a matéria-prima por meio de projeto. O que é isso? É aquilo que eu disse antes. São pessoas que projetam e fazem. Elas não só fazem. E elas não só projetam. E não necessariamente elas desenham. Vou começar com a Inês Schertel. Ela é lá do Sul. A Inês viveu 25 anos aqui em São Paulo. Ela trabalhou em diversos lugares, e sempre relacionada com arquitetura, com arte. E, quando ela se aposentou, ela e o marido voltaram para o Sul e foram morar num lugar muito afastado. Ela brinca que a vizinha mais próxima está a 80 quilômetros da casa dela. E esse lugar, eles decidiram criar ovelhas. E a Inês, como uma mulher muito forte, muito inteligente, resolveu estudar o que ela faria com a lã dessas ovelhas. E aí ela foi para o Quirguistão. Não me perguntem onde é, não sei. Mas ela foi e ficou com os nômades do Quirguistão, aprendendo a trabalhar a lã. Técnicas ancestrais de feltragem, ancestrais de tapeçaria. E construiu, então, um trabalho diretamente relacionado com o lugar onde ela mora, com a atividade do lugar onde ela mora, que é a criação das ovelhas, e como forma de expressão. É muito interessante, porque quando a gente fala feltragem, a gente pensa sempre em técnicas básicas, em roupa, em objetos pequenos. E a Inês extrapola as escalas também, e as formas. Ela não está interessada, ao meu ver, que isso fique um bibelô, né? Ela gosta dessa coisa viva, dessa falta de simetria, mas que é extremamente harmônica. Então, os trabalhos dela têm uma característica muito particular e muito autoral. E a Inês, então eu tive a oportunidade de visitar a casa dela, o ateliê dela. Ela vai fazendo e projetando. É o fazer e projetar. Certamente ela não desenha cada um desses tubinhos de lã, mas ela sabe, dentro da cabeça dela, como é o resultado final, tanto que ela sabe a hora de parar. Então, isso é projeto. Além disso, ela sabe fazer de uma maneira muito inteligente a construção dos objetos com partes que ela não produz. Não é ela que faz esse pé de madeira, nem o outro, mas ela constrói um fornecedor para que entregue da maneira como ela quer. Isso também é projeto. E aí, como ela tem esse domínio da lã, ela trabalha desenhos, formatos, cores. A gente foi caminhar no terreno dela e ela pegou umas casquinhas de árvore. Essa aqui eu acho que dá um vermelho. Isso aqui é um chazinho que eu faço virar verde. Então, ela vai realmente dialogando com a matéria-prima. E a matéria-prima vai entregando para ela, porque ela sabe como tirar. E é um trabalho infinito. Quando existe esse diálogo. É infinito, porque ela pode fazer o que ela quiser, ela domina isso. Essa é uma luminária.
E aí ela tem diversos tipos de produtos. E essa brincadeira com a luz, e ela se preocupa, inclusive, com a temperatura de cor da lâmpada para o resultado que ela quer. São todos esses cuidados que também são um projeto. Como que vai ser a foto? Como é a luz? Isso tudo é projeto também. Então vão surgindo produtos, um diferente do outro, só que todos eles conectados dentro de uma linguagem, um conceito que é só dela. É reconhecível o trabalho da Inês, no meio de tantos outros. Isso é um trabalho autoral. Aí a gente começa a falar... eu trouxe, né, eu organizei diversas matérias-primas e algumas têm 2 pessoas, para que vocês entendam também a infinita possibilidade dentro de uma matéria-prima. O Rodrigo Silveira é um exímio artífice marceneiro. Ele, além disso, é muito inteligente como ele coloca, em vários momentos, produtos que fazem a gente pensar. Assim, um dos últimos produtos que ele lançou foi um carrinho de chá, que é um carrinho de mão. E aí ele até escreveu, para pensarmos porque temos hábitos ingleses. Isso também é fazer design. É pensar, a gente precisa, será, ter um hábito inglês e fomentar esse hábito? Qual é o hábito brasileiro? Tudo isso faz parte dessa atuação profissional. Então, o Rodrigo ele tem esse trabalho primoroso de encaixes e de uma conversa com a madeira, que é tão íntima que ele dá aulas. Então, ele é o exímio artífice, porque ele aprendeu e ele sabe tanto que ele já ensina. E ele mistura muito bem os materiais. Ele tem poucas misturas de material, porque dá para ver o amor dele pela madeira, né? E encaixes perfeitos. Existe uma elegância no trabalho dele e uma harmonia dessas formas. Essa cadeira parruda, eu gosto do nome, e ela realmente é uma cadeira parruda, mas ela não é pesada visualmente, mas ela passa uma segurança no sentar. E embora ela tenha esse material de palhinha, que é um material mais delicado, ela é extremamente confortável, ela é muito bem desenhada, né? O Rodrigo certamente desenha, porque quando a gente trabalha madeira, a gente precisa saber tamanhos, né? Então, provavelmente, ele projeta isso para depois fazer. E esse produto é muito legal, a gente estava conversando sobre ele. Ele disse que isso é um projeto que ele tem, que é da árvore à cadeira. E ele construiu esse projeto e tentou conseguir verba para que esse projeto fosse para a rua. E ele teve a maior dificuldade porque ele explicitava no projeto que árvores são derrubadas para fazer cadeiras de madeira. E as pessoas ficaram chocadas com isso e não deram dinheiro para o projeto dele. Porque, afinal, como assim? Árvores são derrubadas para fazer produtos de madeira. É verdade, isso acontece, gente. Bastante. E o fato dele explicitar isso no projeto é muito interessante, porque a gente precisa lembrar disso. É como quando a gente pega a forminha de frango no supermercado. É galinha que morreu, gente. Não é aquilo ali, não é de plástico. Então, essa nossa desconexão, ela precisa ser quebrada. A gente precisa humanizar os processos. A gente precisa entender de onde vêm as coisas. Não adianta só parar de fazer design de racionalismo exacerbado e humanizar o produto final. Tem que humanizar o processo. Tem que explicitar. Uma cadeira de madeira vem de uma árvore. E aí é muito interessante, porque ele fez esse produto longitudinal e
E ele fala exatamente isso, dessa questão de brotar, e é uma cadeira que só está encossada. Então, são várias brincadeiras e várias mensagens que tem nessa peça, e eu acho muito interessante esse projeto. E eu disse para ele, Rodrigo, não desiste, porque vale muito a pena que isso esteja na rua. Já o Gustavo Bittencourt é do Rio de Janeiro, e ele também é marceneiro, e ele tem um trabalho completamente diferente do Rodrigo. O Gustavo tem, na minha leitura, assim, ele tem uma relação muito direta com a arquitetura. Os produtos dele, os produtos finais, né, do trabalho dele, são muito relacionados com a arquitetura. E o Gustavo, ele sabe misturar materiais muito bem. Isso é muito difícil. Misturar metal, madeira, palhinha, tecido. E ele sabe fazer isso. Cores de madeira, ele consegue misturar também de uma maneira bastante harmônica. E é ele que faz muitas das coisas. Também tem é muito rigoroso com o acabamento, como todos os outros, né, como todos os designers artífices que eu vou mostrar aqui hoje. E cria peças muito autorais. O traço do Gustavo também é facilmente reconhecido no meio de outros produtos. E isso leva muito tempo. Não é de uma hora para outra que a gente faz um produto que é reconhecido pelos outros. É uma construção, é realmente um diálogo com a matéria-prima. É realmente deixar a matéria-prima falar e falar com ela e ver o que dá para fazer. É errar bastante, certamente. Muita coisa deve ir fora. Eu gosto muito dessa peça. Essa peça tem uma relação direta com a arquitetura. É muito interessante o fato dela ser de roxinho, que é uma madeira que também está em ascensão, tem muita gente trabalhando. E é de madeira, certamente deve pesar muito em quilos, mas é muito leve. E isso é uma característica dele e é muito particular do Gustavo. Esse buffet tablado eu gosto também. Eu acho que ele é simples, ele é um produto de madeira, mas, ao mesmo tempo, ele carrega essa linguagem do designer artífice particular e autoral. Aí eu trouxe duas ceramistas. Eu vou começar falando da Luísa e da Nicole Toldi. São mãe e filha, que trabalham com porcelana líquida. E nós somos muito amigas. Mas não é por isso que eu trouxe. Tá? Eu sou amiga de todas as pessoas que eu trouxe hoje, porque eu gosto de conhecer muitas pessoas de quem eu falo, para poder também tirar dúvidas e poder mandar um e-mail no feriado pedindo fotos em alta e todo mundo me responder. Então, a Nicole e a Luísa, elas têm um trabalho que, assim como todos os outros que eu apresentei, ele vem numa crescente exponencial. É um trabalho muito autoral, muito reconhecível. Essa é uma coleção mais antiga, que se chama Coleção Luz e Sombra. E o trabalho delas, o projeto, ele é direto no molde. E eu tive a oportunidade de vivenciar elas trabalhando e desenvolvendo uma coleção. E é incrível que elas sabem a hora de parar. E saber a hora de parar é ter o projeto na cabeça, porque se a gente sabe como que é o resultado final, a gente sabe a hora de parar. Então, elas projetam no negativo, porque o molde é em gesso, no negativo, para depois receber a porcelana líquida. E vão fazendo essas cavas muito particulares, muito delas. Essa também é da mesma coleção. E é harmônico. Muita textura, mas não é pesado. E isso da hora de parar é muito interessante, né? Porque tem esse respiro, nesse caso dessa peça. E aí eu falo do exponencial porque os produtos estão ficando cada vez mais complexos em termos de textura e cada vez mais interessantes como linguagem.
e muito uma caminhada, porque aquelas cavas que vocês viram na coleção anterior, elas aparecem ali, nessa coleção oceânica e nessa peça aqui, mas já mais dosadas, deixando aparecer a textura da base, que, nesse caso, foi uma jaca, que serviu como base para fazer os moldes. Então, existe um respeito a essa textura que foi buscada, mas, ao mesmo tempo, uma impressão de uma identidade. E que dialoga, né? Essas duas texturas falam uma com a outra muito bem. Elas são uma o somatório da outra. Não sobra nada. É tudo como tem que ser. E aí, essa última coleção delas, que se chama Coleção Origem, para mim, é um ápice do trabalho, embora seja uma caminhada, e provavelmente a próxima eu também vou achar que foi um ápice. Elas têm um ateliê em São Bento do Sapucaí, interior aqui de São Paulo, e é realmente como a Inês, no meio do nada, não pega celular. É bem legal ficar lá, porque a gente se desconecta mesmo, na pressão. E aí, elas buscam, nesse terreno gigante onde elas moram, elementos para trabalhar essas texturas. Então, essa coleção foi feita com bambus do terreno, bambus muito grandes, e que serviram de base, né, de base de textura, e elas imprimem essa identidade de cava do molde dentro dessa textura de bambu. E é realmente uma questão autoral e particular, porque eu vendo elas fazerem, assim, eu dizia, gente, eu não consigo, né, entender assim, aonde vai a cava, porque eu não colocaria em lugar nenhum, porque eu não trabalho com isso e não é a minha linguagem. E isso é lindo, porque eu não trabalho com isso e não estou trabalhando com isso como elas há tanto tempo, e não tenho esse diálogo com a matéria-prima, e não tenho esse diálogo com a textura. E elas têm. E elas fazem isso muito bem. É uma conexão com o lugar onde se vive, com a sua identidade e com a matéria-prima. E é um diálogo que só acrescenta e só evolui. Se vocês verem, nesse caso, as primeiras peças e essas, são peças que estão cada vez mais complexas, cada vez mais interessantes como resultado final. E aí, em contraponto, eu trouxe a Heloísa Galvão, que tem um trabalho em porcelana líquida que é completamente diferente da Nicole e da Luísa. A Heloísa tem um trabalho já com cores, enquanto a Nicole e a Luísa trabalham a porcelana em natura, na cor dela. E a Heloísa tem uma identificação, uma paleta muito particular dela. É um trabalho muito, muito autoral, muito delicado, que também reflete muito como ela é. E isso é muito interessante. Assim, são todas mulheres muito fortes e muito particulares. E a Heloísa, então, tem essa série que se chama Líquida, que são produtos que têm essas gotas que ela consegue parar e deixar nas bordas. Opa! Aqui. Existe uma harmonia cromática. Essa paleta ela é muito bem construída. Os produtos conversam entre si, tanto que eles estão juntos um do outro. Essa é a série líquida quando ela começou a trabalhar esses degradês, que também são muito interessantes, são uma impressão do trabalho dela mesmo. E essa última coleção dela, que se chama Série Sólidos, que ela se baseou em pedras. E é muito curioso isso, porque se a gente vê esse trabalho de porcelana da Luísa e da Nicole e o trabalho da Heloísa, tem essa conexão com a natureza, nesse caso da Heloísa também, só que o resultado é completamente diferente.
Tem textura, mas é muito leve, é muito de acordo com essa caminhada da Heloísa e tem muito a ver com o que ela já faz. Então, nessa foto, tem uma mistura de sólidos com líquida. E é tão harmônico que a gente praticamente não percebe num primeiro olhar. Isso é identidade de trabalho, isso é um trabalho autoral. Isso é uma construção de um trabalho por muitos anos. E aí, dentro desses designers artífices, por último, eu deixei o Domingos Tottora. O Domingos, para quem não sabe, ao meu ver, na minha leitura, é uma das pessoas que ajuda a difundir o design brasileiro pelo mundo, porque ele vende em diversos países, em galerias de arte, em lojas de design internacionais. E ele mora no sul de Minas, num lugar chamado Maria da Fé, que eu ainda pretendo visitar. E ele trabalha com papelão. Eu vou mostrar para vocês, porque vocês não imaginam. Isso é papelão. Ele fez um sistema, ele fez um processo, desenvolveu um processo de triturar o papelão, fazer do papelão uma massa que serve para aplicar em moldes. É quase como a porcelana líquida, só que é papelão. E ele extrai dessa matéria-prima quase que ordinária, se a gente pode falar, formas muito interessantes e que tem uma característica muito particular do trabalho. E ele já tem uma consciência tão grande da possibilidade infinita dessa matéria-prima que ele cada vez também está evoluindo e fazendo coisas cada vez mais interessantes e se desafiando. Esse banco vereda, ele tem quase que um movimento e uma leveza muito grande e facilmente se percebe um conceito nessas peças, uma linha que conecta todas essas peças, embora sejam peças diferentes entre si. E aí agora ele começou a atingir, buscar atingimentos para esse papelão. Esse banco Craft Terra tem diferentes tonalidades que ele tinge. Ele já consegue tingir em preto também, que fica um resultado muito interessante. Tira totalmente essa característica mais rústica do produto. E começou a fazer mais objetos. Eu conheci o Domingos em 2009, se não me engano. Era para mim assim, eu tinha vergonha de dar oi para ele, porque eu achava ele tão o máximo assim. Da Heloísa foi a mesma coisa quando eu conheci ela, eu tinha vergonha de, será que eu vou ali dar um oi? E é tão legal assim ver essa caminhada e poder ter participado como observadora da evolução dessas pessoas. E o Domingos ele tinha uns produtos muito inteligentes, mas num primeiro momento até eles tinham menos complexidade. E hoje tem muito mais complexidade o trabalho dele. Já tem ranhuras, ele está exercitando a matéria-prima e tirando dela muito mais até do que fazer apenas sólidos. Isso é muito interessante e é muito uma evolução mesmo, uma construção dele do próprio trabalho. E aí eu resolvi trazer para vocês não só designers artífices, mas também pessoas que não são artífices e são designers que trabalham com cultura, trabalham com o resgate daquilo que elas acreditam, para fazer um contraponto disso. Porque, às vezes, a gente tem uma grande ideia, mas não consegue executar. Mas a gente pode se apoiar em pessoas que executam para a gente. Existem diversos caminhos nessa construção do autoral. E aí seria atrelar esse design à cultura,
atrelar o projeto ao elemento cultural, para construir um trabalho autoral. E aí eu trago aqui um dos designers que hoje é uma das pessoas que mais sabe fazer isso e que é um dos maiores apoiadores da cultura, principalmente norte e nordeste, que é o Sérgio Matos. Ele tem um trabalho que resgata e eleva essa cultura nordestina e de uma maneira muito contemporânea. E mostra o tamanho do Brasil. Porque se a gente for ver todas essas pessoas de agora, que eu apresentei até agora, tudo isso é design brasileiro. E talvez essa seja a nossa maior dificuldade de uma construção de identidade brasileira, achar que a gente tem uma identidade brasileira. Como a Noruega tem uma identidade de design. A Noruega, né? O Brasil. Então, o Sérgio, para mim, ele é o nosso design nórdico. Eu li há pouco tempo atrás uma notícia, um elogio a uma marca de roupa. O design nórdico brasileiro, a Dinamarca brasileira. E aí eu fiquei pensando nisso. E fiquei pensando no Nelson Rodrigues. Na coisa mais clichê que é o complexo de vira-lata. E como a gente repete isso. Como a gente fomenta esses discursos. Esse é o design nórdico brasileiro. A gente não vai fazer design norueguês no Brasil, porque no Brasil, a gente faz design brasileiro. E a gente precisa cortar esses discursos. Eles não podem existir. Uma marca que faz um design norueguês no Brasil faz um design inspirado na Noruega. Mas não se chama design nórdico, porque o nosso norte não é o norte europeu, o nosso norte é o norte brasileiro. Então, tudo isso faz parte de observar o meio, refletir e atuar para cortar esse complexo de vira-lata que nos assombra e é uma nuvem que está aí. O Sérgio, ele projeta as peças, ele não executa. Ele forma grupos de artesãos para executar para ele. E ele tem um cuidado com uma produção local muito firme. Assim, ele é muito coerente. Seria até caricato se essas peças fossem produzidas na China. Então, ele defende o design, ele defende a produção e o design brasileiro no processo todo. E é uma profusão de cores muito particular. E muito do lugar da onde ele se inspira. É um olhar para o lugar onde ele se inspira. Essa é a cadeira Cobra Coral. E, embora ela seja muito colorida e tenha essa textura particular da cobra, ela é muito harmônica. E ela não é óbvia, porque ela não é a cabeça de uma cobra, né? Então, isso também é uma coisa muito difícil quando a gente faz um design baseado em cultura. Sair do óbvio, que seria fazer literalmente uma cadeira em formato de cobra. Essa poltrona, eu me lembro quando o Sérgio lançou, e é muito um retrato de como ele visita mercados populares nas cidades onde ele está, onde ele atua profissionalmente. E aí eu me lembro que ele me contou que ele acabou com as colheres de uma banquinha de um mercado popular, comprou todas do senhor que vendia colheres, e ele ficou um tempão sem conseguir produzir essa cadeira, porque ele queria continuar comprando desse senhor. Porque ele poderia comprar colheres de madeira em qualquer outro lugar, mas ele queria continuar comprando. E
E eu fico imaginando isso, assim, essa atuação, né? A pessoa chega no mercado e diz: eu vou levar todo o teu material. Para quê? Para fazer uma cadeira. E o Sérgio ele sabe fazer isso muito bem. Hoje em dia, eu acho que ele é uma das pessoas que mais sabe fazer isso. Essa poltrona KU, ela é estupenda e enorme e forte. E tem um grupo de mulheres que faz essa peça. Ela demora muito tempo para ser executada. E é interessante isso, assim, o Sérgio ele mantém o tempo das coisas, ele não acelera. A gente estava conversando a semana passada, ele disse: eu estou com pedidos super atrasados, porque o tempo das coisas é o tempo das coisas. Só que ele vende muito, então as pessoas que compram têm que esperar. E aí eu trouxe também, que também é do Norte, o Rodrigo Ambrosio. O Rodrigo, ele se assemelha ao Rodrigo Silveira, assim, no sentido de fazer coisas que nos fazem pensar. Ele é alagoano e ele faz produtos com viés cultural, mas são produtos que têm um discurso talvez até um pouco mais forte, o que é muito interessante. Esse é o Banco Gaveta. E tem toda uma história de se transformar numa outra coisa, tem uma relação direta com a cultura de Alagoas, uma relação direta com a estética de lá e com as histórias de lá. Então, ele vai contando sobre o lugar dele, ele vai ocupando esses produtos contemporâneos com as histórias do lugar. Essa poltrona Austin é um grupo de designers que tinha que reformular essa mesma poltrona de uma marca, e ele fez a dele com uma fibra natural muito característica de lá e que ficou a mais diferente de todas, porque ela é muito cultural, ela é muito forte. E é interessante também essa apropriação da própria cultura, porque quando a gente se apropria disso dentro da verdade, a pessoa não tem medo, porque ela é um produto que representa aquilo que ela acredita. E essa é a peça que eu mais gosto, se chama Cadeira Engenho. São 50 quilos de rapadura. E as pessoas comeram essa cadeira na exposição em que ela estava. Acabou, assim, era só o final da exposição era uma melequinha assim no chão. E foi muito interessante isso, porque ele perguntava do que nos alimentamos. E dava doce para as pessoas comerem. Então, essa característica do produto que é mais que tem um discurso mais intrínseco, que tem uma coisa que faz a gente pensar, é muito interessante. O Bruno Jarrara é carioca e ele também faz isso de uma maneira particular dele, né, de levantar questões da cultura carioca em produtos. E aí vocês podem ver que todas as pessoas que eu mostrei até agora, desses designers que não são artesãos, existe um descompromisso com a técnica e com a matéria-prima. É diferente do designer artífice. O designer artífice ele estuda, ele fica naquela mesma coisa por anos, décadas. O designer que trabalha com cultura, ele tem mais interesse na própria cultura do que numa técnica específica. E o Jarrara é assim, ele transita em várias técnicas, em várias matérias-primas. Essa coleção Batucada foi o primeiro trabalho que eu conheci do Bruno Jarrara, e é inspirado nos instrumentos musicais das favelas, que são feitos com peças de alumínio muito fininhas, e ficam marcados da batucada. E aí ele tirou proveito dessa estética e criou essa coleção com reaproveitamento de alumínio, porque o Brasil é o maior reciclador de alumínio do mundo.
Eu descobri isso há pouco tempo. Então, ele usa alumínio reciclado na produção dessa coleção. A Multiplástica é brasileiríssima. Ele fez já há bastante tempo e hoje já é um produto bem difundido, assim, já tem muitas réplicas, enfim. É uma conexão de várias peças plásticas ordinárias do dia a dia. E aí ele tem toda uma conexão cromática, ele tem um estudo volumétrico, as coisas não estão ali gratuitamente. Essas luminárias também são todas de peças, né? Todas de pequenas peças plásticas. É dar uma nova vida a matérias-primas ordinárias. A Transatlântica é um dos últimos trabalhos do Bruno Jahara. Ela no primeiro momento, uma conversa entre Brasil e Portugal, só que ela tem elementos do Rio de Janeiro colocados nessa textura. E aí a gente tem o pão de açúcar, a gente tem um picolé e a gente tem uma arma. Porque é a realidade de uma cultura. É a mesma coisa da árvore cortada. E aí existem maneiras da gente mostrar essas coisas, né? Então, colocar isso dentro de um conceito de um trabalho é muito interessante, é muito forte e é muito corajoso. E aí ele tem toda uma linha de produtos, que isso é muito característico de design mesmo, de uma atuação de designer, que se conversa entre si. E também tem cheios e vazios, tem respiros, não é só textura, tem projeto. E essa coleção dele, a Palea Brasilis, eu gosto muito porque quando ele lançou, foi mais ou menos na mesma época que eu lancei a minha luminária de palha. São palhas diferentes, né? E ele tem essa luminária aqui, e eu fiquei tão feliz porque eu pensei, que bom que a gente trabalha com isso e que a gente trabalha com o resgate cultural, e que bom que são duas luminárias de palha completamente diferentes. Isso é o resultado de pesquisa, isso é resultado de trabalho, isso é resultado de projeto. E o Bruno, ele se inspirou no chapéu de palha de praia. Eu me inspirei na palha do cultivo, a palha do colono. O resultado só poderia ser diferente. A gente não se inspirou numa outra luminária. Porque quando a gente cria o trabalho autoral, a gente não olha design. A gente olha para todas as outras coisas. Isso é clichê pra caramba, mas não existe outra coisa para dizer. Quando a gente cria um trabalho autoral, a gente não olha outros trabalhos. A gente olha depois para ver se não, né, se não se conectou ali com um caminho que já existe, enfim. Mas não olha enquanto está fazendo, porque não é isso que alimenta. O que alimenta é arte, o que alimenta é cinema, o que alimenta é música, o que alimenta é a natureza, o que alimenta é a cidade, as pessoas. Isso é o que alimenta o criativo, uma alma criativa. E aí eu vou falar um pouco da Heloísa Croco, que, para quem não conhece, a Heloísa é do Sul. Ela é artista plástica de formação. E a Heloísa foi minha mestra por muitos anos. Eu tive a oportunidade de aprender a fazer com uma mulher forte, comprometida, profissional, muito competente. Foi com a Heloísa que eu aprendi a trabalhar com grupos de artesãos. Foi com a Heloísa que eu aprendi a trabalhar com o produto artesanal de uma forma mais singela, de não exigir demais, às vezes, do artesão, de não exigir de mim e entender as coisas como uma coleção, de
procurar um primor estético, de conectar as coisas entre si. Porque a Heloísa faz isso muito bem. Ela tem certeza das coisas, e é muito bom isso. E aí, há mais de 30 anos, ela estuda os veios da madeira, que se chama topomorfose, a pesquisa dela. E aí, pesquisando os veios da madeira, ela é apaixonada por madeira, ela tem uma relação direta, que também é uma relação do Sul. A gente tem muita relação com madeira, de viver em casas de madeira, de termos também muita natureza. E aí, dentro dessa pesquisa da madeira da Heloísa, ela começou a tirar texturas. E é muito interessante aqui, porque a gente vai falar de uma pesquisa que norteia todo um trabalho. É diferente do Jahara, é diferente dos outros designers, é diferente dos artífices, porque não é ela que faz, mas ela norteia todo o trabalho com uma pesquisa de vida, que é a topomorfose. E aí ela brinca com escalas. Ela aplica isso em tecido, de maneiras diferentes. Então, ela cria uma nova textura do veio da madeira. Ela aplica em cerâmica, em outra escala. Não é aquela outra, não é a escala do tecido. Em roupa. Tem uma conexão entre todas essas coisas, mesmo sendo em escalas diferentes. É muito particular, é muito a identidade do trabalho dela. Pranchas de surf. É um dos últimos trabalhos. Magnífico. É a textura da pesquisa. E, por último, arquitetura. Esse é um lançamento novíssimo no Rio Grande do Sul, em que, pela primeira vez, um designer foi chamado para trabalhar junto na construtora e assinar os brises de um prédio. E é tão incrível isso, porque é o veio da madeira. É a pesquisa de uma vida. E isso tem escalas diferentes, e isso toma conta dos espaços de maneira diferente. Eu sou muito grata por ter aprendido muito com a Heloísa. E tenho muito orgulho de ter uma pessoa que tem uma pesquisa de tantos anos e ainda ser reconhecida. E aí, por último, nos dirigindo ao final, eu trouxe uma coleção minha, que se chama Coleção Imigrante, que foi uma coleção que eu lancei esse ano, agora em agosto, que tem essa relação direta com a cultura e que, para mim, é um exemplo muito significativo. Eu sou descendente de imigrantes, como eu já falei, e é um tema que é o meu tema de vida, é um assunto da minha vida, mas é um assunto de todo mundo, porque a imigração nunca terminou e hoje ela é muito tátil, né? A gente já convive com novos imigrantes. São Paulo é uma cidade muito grande e já é muito, talvez, normal e comum para vocês essa vivência entre povos, mas tem lugares que não. E aí eu quis falar sobre isso, porque eu gosto muito de ter a oportunidade de falar sobre coisas e que os meus produtos contem histórias. Então, eu fui para o interior, muito próximo de onde eu nasci, e fui trabalhar com artesãos que lidam com vime, que é uma matéria-prima que foi abraçada pelos imigrantes italianos quando chegaram no sul do Rio Grande do Sul. E é extremamente tradicional. Os cestos de colônia, de festas de colônia, cheios de pão e frutas, o cesto da colheita da uva, o cesto que carrega lenha, tudo é feito com vime. Só que aí eu utilizei o projeto, eu utilizei o design para tirar o vime da sua condição tradicional e óbvia e fiz um frame, fiz uma estrutura para receber esse vime. Então, eu trabalhei com essa estrutura metálica. Foi bastante difícil assim, chegar nesse resultado e
trabalhar com essa diferença de matérias-primas. Porque, geralmente, quando tem estrutura metálica no Vime, está escondido, enfim, não é uma coisa normal. Geralmente, se usa madeira para as estruturas das caixas os produtos de Vime. E aí eu nomeei alguns produtos. Esse, por exemplo, é uma fruteira que se chama bote, porque é em botes de plástico, em botes infláveis que os imigrantes atravessam o Mediterrâneo hoje em dia. E essa coisa do inflável também está nos coletes, e eu quis falar sobre isso. Essa aqui é a fruteira bote. E esse aqui é o trilho nau, de navio, para lembrar os outros imigrantes, aqueles que vinham de barco para o Brasil. Então, essa relação do que acontece hoje com o que aconteceu no passado. E é muito interessante isso, eu tenho feito isso com muita... É recorrente, aproveitar os produtos que eu crio para difundir discursos, que eu acredito, as minhas verdades, óbvio. Eu fiz isso nessa coleção, e é muito legal ler os textos nas revistas que estão falando sobre um assunto interessante e atual de uma maneira diferente. E a gente está fazendo isso também agora entre um grupo de designers mulheres, que junta a Heloísa Galvão, a Nicole, a Luísa Toldi e algumas outras. E a gente tem falado muito e aproveitado produtos para falar sobre o design feminino. Então, a gente chega nesse momento que é pensar mesmo o autoral não apenas como um resultado final e um produto, mas como uma construção, como pessoas dentro de um âmbito social. Aqui a coleção praticamente inteira. E aí eu trouxe o que seriam 3 diretrizes para uma construção de autoral, que é o que a gente fala muito e que já se entende que temos maturidade para falar. A primeira delas é buscar a essência do que se faz, a essência do que se é, e quem somos nós nos nossos âmbitos, qual é o nosso raio de atuação, para onde a gente está expandindo, o que a gente está fazendo. Quem nós somos e quem nós fomos crianças. Né? Eu trabalho com isso porque eu tive uma doença na infância. Vejam só que coisa interessante. A outra coisa que eu acredito é o não repetir. Mesmo que digam que tudo já foi feito, nem tudo já foi feito. Ou tudo já foi feito, mas a gente pode fazer de outro jeito. Então, não repetir é ter coragem para fazer coisas que ainda não existem. Ter coragem para inserir elementos em processos, para se apropriar de culturas e para fazer coisas novas. E também não servir ao meio. Eu tenho um exemplo muito vivo na minha mente, que é tanto a Heloísa Galvão quanto a Nicole e a Luísa Toldi, que trabalham com porcelana. O óbvio seria elas competirem entre si. Afinal, elas todas trabalham com porcelana. Elas têm que se odiar. E elas fizeram uma coleção juntas. É tão maravilhoso isso, porque isso mostra que a gente não tem que servir ao meio, porque o que o meio quer é que o nosso trabalho seja desvalorizado pela competição. Não servindo ao meio, a gente valoriza todo mundo. Então, isso é uma das coisas mais importantes e mais bonitas que a gente tem no autoral, que é quando as pessoas não têm medo, elas podem colaborar entre si, porque são todos encontros de verdades. E aí, por último, o que eu acho mais importante é essa frase que eu ouvi há pouquíssimo tempo e que serviu como uma roupa muito confortável em mim, que é: onde não há comparação, há liberdade. Vamos buscando a nossa liberdade sempre. É isso, gente.